A paz, amado de Deus, bom dia a todos os irmãos. Estamos ao vivo através do programa Deus em Sua Vida, transmitindo através aqui da Rádio Gospel 1000, diretamente do estado do Rio de Janeiro para a Paraíba, aonde queremos mandar um grande alô para a Paraíba, e a paz esteja convosco a todos paraibanos, a paz esteja do Senhor Jesus, e que possamos estar nessa visão espiritual, amém? O programa Deus em Sua Vida, ele vai ao ar todos os dias, segunda a sexta-feira, às 7 horas da manhã, sábado, domingo e feriado, às 8 horas da manhã. Como aqui no estado do Rio de Janeiro é feriado, que é um dia de tal de São Jorge, que não existe isso, mas tudo bem, deixa para lá, e vamos adorar a Deus e vamos orar. Ó Deus amado, Pai querido, Deus da glória, obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, dá cada vez mais sabedoria e conhecimento, que possamos estar na Tua presença, louvando e agradecendo o nome do Rei da Glória. Abençoa, Senhor, cada vez mais cada um estar atento a ouvir a Tua palavra, o que vai ser lançado neste programa hoje, que não seja a minha voz, e sim, através do Espírito Santo, trazendo conhecimento e sabedoria para os irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, este é o programa Deus em Sua Vida, com 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Não se esqueça, quando terminar o programa, vai lá no nosso canal, dá um joinha, só escrever o nome É de Deus, Rádio Gospel 1000, ou Programa de Deus em Sua Vida, você vai ouvir a programação inteira, né? Vários temas, onde é uma faculdade teológica, para você que quer fazer uma faculdade, o Programa de Deus em Sua Vida, eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque são vários temas onde você aprende muitas coisas bacanas, tá bom? Então, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele é merecedor do meu e seu agradecimento. Nós temos muito para prestar conta com o Senhor. Aprenda isso. Então, também, se você quer levar o pastor missionário de Deus, aqui está o CD do pastor missionário de Deus, onde você encontra na loja Coisa de Crente. Um abraço a todos os irmãos, está comigo conectado ao programa, e que possamos estar nessa visão espiritual em nome de Jesus. Amém? Irmãos, perdão, deixa eu botar aqui meu óculos. Abra seu manual do adorador comigo, para que você possa me acompanhar. O tema de hoje é o que é pecado mortal. Isso é que eu vou trazer hoje para você, esse tema magnífico, para que você venha entender o que é realmente um pecado mortal. Né? Existe pecado mortal e existe pecado que não é mortal? Então vamos aprender. O pecado mortal, na realidade, é o pecado que leva à morte, ok? Então, o Manual do Adorador, a Bíblia Sagrada, fala algumas vezes sobre pecado que leva à morte, mas não explica o que é, né? Então, muitas pessoas elas acreditam que o pecado mortal causa morte espiritual, mas algumas pessoas acham que fala sobre morte física. A Bíblia diz, está escrito que todo pecado é mortal. Se você ler comigo em Romanos, capítulo 6, versículo 23, traz assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, o pecado, ele gera a morte física e morte espiritual, ou seja, separação de Deus. Mas quem aceita Jesus como seu Salvador, ressuscita espiritualmente, volta e ter comunhão com Deus. Né? Então, em um dia, irá, com certeza, ressuscitar fisicamente para morar no céu. Quando a gente fala ressuscitar fisicamente para morar no céu, é ressuscitar espiritualmente. Aqui fala fisicamente, mas não é esse mesmo corpo que você tem, né? Esse corpo, ele morre, ele vai para a terra, a terra vai comer. Fala que vai voltar com um corpo espiritual. Deu para entender? Mas que também a Bíblia diz que volta e ter comunhão com Deus, e um dia irá ressuscitar fisicamente para morar no céu. Então, irmão, o pecado mortal segundo a Igreja Católica, vamos falar sobre esse assunto. Pecado mortal é, na realidade, principalmente um conceito da Igreja totalmente católica. De acordo com o catolicismo, o pecado mortal é um pecado grave cometido por uma pessoa que entende o que está fazendo e que faz de livre vontade, porque quer cometer esse pecado. Então, mesmo se já tiver aceitado Jesus como seu Salvador, né, a pessoa
que comete pecado mortal fica separado de Deus e vai para o inferno, se não se arrepender. A Bíblia diz que todo pecado ele é grave e leva à morte e ao inferno. Se você ler comigo aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado e quebra a aliança inteiramente. Ora, olha que coisa forte. Então, mas Deus, ele perdoa todos os pecados de quem realmente é salvo. Então, não é preciso ter medo de perder a salvação, mas os salvos que cometem pecado sofrem as consequências durante sua vida. Agora, por isso, irmão, é importante pedir perdão pelos pecados e se esforçar para não pecar mais, para não repetir aquele mesmo pecado. Às vezes a pessoa fala que não vai fazer mais e termina fazendo. Então, aquilo ali, a Bíblia alerta sobre esse assunto. Agora, crente pode cometer pecado mortal? Deixa eu falar algo para você. A Bíblia não diz que se um crente pode cometer pecado mortal. Isso também depende da definição de pecado mortal. O versículo principal que fala sobre o pecado que leva à morte é em 1 João, capítulo 5, versículo 16. Diz assim: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por ele. Né? Então, nós temos que orar por todo, independente que seja pecado que leva à morte ou não leve. E há muito debate sobre o que significa. Agora eu quero falar sobre a morte espiritual eterna. A morte espiritual eterna, na realidade, é a separação eterna de Deus. Aqueles que morrem sem terem seus pecados perdoados ficarão eternamente separados de Deus. Se é isso que o versículo significa, quem é salvo não comete pecado mortal, porque a Bíblia diz que nada nos pode separar do amor de Deus. Aqui em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, a Bíblia ela diz que todo pecado tem perdão. Todo. Exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Se você encontrar alguém que fala sobre o Espírito Santo, né, que fala algo mal, esse não tem pecado, tá? Não tem pecado, ou não tem perdão. Tá? É um pecado que não tem perdão. Em Marcos, capítulo 3, versículo 28 e 29, diz assim: eu asseguro que todo pecado e blasfêmia dos homens serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Isso é muito sério. Para pensar.